Olá, meu nome é Matheus de Paula Ferreira, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos continuar. Aula 7, parte 2, deslocamento da competência. Bom, ocorre quando os processos são reunidos para um único juízo prevento julgar, ou quando é modificada a competência territorial onde normalmente ocorreria. Ou seja, não há propriamente uma reunião de processo, mas o processo que era para ser na comarca A passa a ser na comarca B. Bom, primeiro, o que é a prevenção? O juízo prevento é o juízo que irá julgar as causas no caso de reunião de processo, de continência ou conexão. Ou seja, a reunião não é aleatória. Nem é a parte que escolhe em qual juiz que vai ser reunido o processo. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. O registro da petição inicial torna prevento o juízo, assim como a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Na verdade, aqui a gente precisa lembrar da questão da citação. Tá? Na teoria, enquanto o processo segue a linearidade, ou seja, só autor e juiz, só autor e Estado, a prevenção se dará pelo registro e pela distribuição. Só que, se um dos juízos promover a citação e houver a citação válida, aí o juiz que citou validamente passa a ser o juízo prevento, ou seja, quando o processo se torna triangular. Em resumo, se o processo é linear, é a prevenção e registro, se o processo é triangular, aí é a citação válida. Ação imobiliária. Se o imóvel se situar em mais de uma comarca, a competência territorial do prevento será de todo o imóvel. E a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Bom, a conexão, a continência e a incompetência absoluta são matérias de objeção, que podem ser alegadas a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício. Já a incompetência relativa, não, é matéria de exceção estrita, sob preclusão, portanto, não pode ser alegada de ofício pelo juiz. A reunião não ocorre se um juízo for absolutamente incompetente para uma das causas. A reunião só ocorre se o juízo for absolutamente competente para ambas as causas. Essa, na verdade, que nós vamos ver no futuro, é o que ocorre a chamada questão prejudicial externa. Quando a causa é conexa ou continente e o juízo é absolutamente incompetente, então não há a reunião, nós temos a chamada questão prejudicial externa. Agora, se ele é absolutamente competente, aí nós temos o chamado deslocamento e a reunião para julgamento simultâneo. Jornada permanente 630. O julgamento simultâneo das causas conexas não impede o julgamento parcial dentro dos processos. Ou seja, você pode ter julgamento parcial sobre as causas. São institutos que se conversam. Assim como julgamento antecipado, etc. De pedido, etc. Bom, Instituto da Conexão. Eu dei o nome de conexão jurídica e conexão lógica. Existem dois tipos de conexão. São dois artigos diferentes, chame-os como bem entender. O que seria a conexão jurídica? É a conexão que ocorre pela comunhão de pedido ou de causa de pedir de fato, não causa de pedir de direito. Notem que é irrelevante as partes, são as mesmas partes. Por que de fato? Porque, por exemplo, se duas ações pedem a mesma coisa, então tem duas ações possessórias. Estão pedindo a mesma coisa. Reintegração de posse. O fato de serem duas ações de reintegração de posse não as tornam conexas por si só. Agora, se forem sobre o mesmo imóvel, se for sobre o mesmo invasor, aí sim, ou seja, é uma questão de fato. Bom, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum pedido, quando lhe for comum a causa de pedir de fato, como já explicado, fundadas no mesmo título executivo judicial ou extrajudicial, ou relativas ao mesmo ato jurídico.
Notem também que o mero pedido, né, ele sempre igual, também não gera conexão por si só. Né? As pessoas podem pedir indenizações e não é por isso que vão ser conexas, certo? Tem que ter uma conexão de fato. A conexão ela ocorre por fato, não por direito. E existe ainda o que chama de conexão lógica, que é o que a lei diz o seguinte: mesmo sem conexão, ou seja, mesmo sem comunhão de pedido ou causa de pedir, há conexão entre elas, serão reunidos, portanto, né, há conexão, né? Mesmo sem conexão entre eles, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de violação de decisões contraditórias ou que possam gerar risco de violação de decisões conflitantes. Aí, nesse caso, são questões de direito mesmo. Né? Por isso que eu chamo de lógica. Um exemplo interessante aqui é o que eu tenho na minha comarca. Né? Por exemplo, a citação de condôminos em ação de uso campeão, ela é dispensada. Né? Em um processo, o juiz daqui ignora e no outro ele exige. Né? Esses casos seriam casos de conexão, evidentemente. Porque ou decide todos, ou nenhum, não cita para nenhum caso, ou cita para todos, correto? Porque gera decisões contraditórias, né, ou conflitantes. Nesse caso, no mínimo, contraditório. Tá certo? Bom, jornada permanente 237. O rol legal sobre causas conexas é exemplificativo, né? E súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Notem que o termo é julgado e não trânsito em julgado, né? Basta ter sentença, portanto. Ou seja, está em fase de recurso, já não gera conexão. Nós temos agora o Instituto da Continência. Dar-se-á continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes, causa de pedir e um dos pedidos abrange os demais. Né? Um pedido é mais amplo que o outro. Ou seja, perceba que há mais requisitos, né? Identidade de parte, identidade de causa de pedir e o pedido é mais amplo. É quase como uma litispendência. A única diferença, na litispendência o pedido é igual, na continência o pedido é mais amplo. Não é igual, ele é mais amplo e abrangente. Né? E ainda diz o seguinte: no processo relativo à ação contida, ou seja, pedido menor, né, será proferida a sentença sem resolução de mérito, ou seja, extinção, quando a ação continente tiver sido anterior, ou seja, se a ação continente é anterior e a ação contida é posterior, a ação contida é extinta. Portanto, na continência, a reunião só existe se a ação continente ela é posterior. Se ela é anterior à extinção do pedido contido, tá certo? Isso é uma novidade do Código atual. Antigamente girava reunião sempre, e agora não. Então, nós temos o seguinte caso. A reunião, quando o pedido contido é anterior, ou quando o pedido contido, ou quando o pedido continente é posterior. E há extinção quando o pedido contido é posterior, ou quando o pedido continente é anterior, tá certo? Então, tem que se decorar assim, vai ficando mais fácil. Decore e entenda, né? Melhor entender. Nós temos ainda o Instituto da Derrogação, né, que nada mais é do que a eleição de foro. As partes podem modificar a competência em razão do foro da causa ou do território, elegendo foro, onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito. Portanto, há uma solenidade, é uma forma exigida, né, não pode ser verbal. Ainda que as partes concordem, não pode ser verbal, tem que ser por escrito. A eleição de foro só produz efeito quando aludir expressamente a determinado negócio jurídico. E o foro contratual obriga herdeiros e sucessores das partes, obviamente. Né? Nós temos ainda a chamada cláusula de eleição de foro abusiva, né? Em que a cláusula poderá ser considerada reputada ineficaz. De ofício pelo juiz, portanto, antes da citação, determinar a remessa dos autos do juiz no foro do juiz do domicílio do réu, né? Sob pena de preclusão do adjudicado, ou seja, antes da citação de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos. Então, ele, antes de citar, ele olha, essa cláusula é abusiva. Se ele mandar citar e depois ele quiser fazer isso, antes da contestação ou após a contestação, ele não pode. A chamada preclusão do adjudicado. Presume-se que ele não entendeu o abusivo, tá certo? Pelo menos não de imediato. E, após a citação, incumbe ao réu alegar. Caso ele não alegue na contestação, né, em matéria de preliminar,
haverá preclusão, né? A competência em razão da matéria, da pessoa e da função são consideradas inderrogáveis por convenção das partes, tá certo? É o que consta no código, pelo próprio código. E nós temos, por fim, o Instituto da Prorrogação. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Ou seja, qual é a diferença do Instituto da Derrogação para o Instituto da Prorrogação? O Instituto da Derrogação é uma eleição explícita, ao passo que o Instituto da Prorrogação é uma eleição tácita, que decorre da preclusão do direito de alegar a incompetência relativa. Tá certo? Essa é a principal diferença. Principal não, né? É a diferença. Bom, é isso. Essa é a segunda parte. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver algo a acrescentar, acrescente em comentários. É isso aí. Muito obrigado a todos, até mais e tchau.